Política. O nosso entrevistado de hoje é o senador do Cidadania do estado de Goiás, Jorge Cajuru. Ele que também é jornalista esportivo, colega nosso, radialista, apresentador de televisão, muito conhecido em todo o país, empresário e político brasileiro. Vamos repercutir assuntos relacionados à pandemia e, claro, também à própria política nacional. Senador, a gente agradece imensamente a disponibilidade do senhor de falar conosco. Muito bom falar com o senhor na manhã, comecinho da tarde, né, desta sexta-feira. E eu vou começar essa entrevista justamente perguntando como é que o quanto que a pandemia mudou a vida do senhor, né? A gente tem aí pouco mais de um ano de pandemia da Covid-19. Muita coisa mudou, as próprias sessões no Senado tiveram alterações por conta disso, de modo de fazer mesmo, né? Eu queria começar essa entrevista perguntando, né, como é que o senhor avalia todo esse momento, um ano de pandemia, e quanto que a vida do senhor mudou nesse tempo. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de falar conosco. Bom dia, Fernando, em especial News, enfim, a todo o público, desde Feira de Santana até as demais cidades que compõem esta rede e via internet mundo afora. Desejo Deus e saúde para todos e todas, para sua família, Fernando, para você e para o grupo Sociedade. E só uma correção: empresário eu não sou não, Fernando. Não, né? Ainda não, né? Não, nem você, nunca. Empresário tem muito no Senado, no Senado tem empresário, né? No Congresso, né? Tem empresário, milionário, tem lobista, tem de tudo. Mas graças a Deus eu não sou nenhuma dessas importantes atividades eu não ocupo. Não sou lobista, não sou empresário, não sou milionário, sou apenas um empregado público ao seu dispor. O que mudou na minha vida foi a alegria, que eu passei a não ter mais. Eu vivo rigorosamente trancado num pequeno, para não dizer minúsculo, quarto de hotel, onde eu moro aqui em Brasília, porque eu recuso todos os privilégios oferecidos aos parlamentares. Eu teria direito a um apartamento que a sala é do tamanho de uma quadra de futebol, né, que é um apartamento funcional que todo senador tem, que todo deputado federal tem direito, com 4 suítes, com mordomia completa, com carro oficial, com motorista, com telefone celular, enfim, e mais 18 privilégios no total. Eu recuso todos eles. Eu aqui vivo trancado, saí nesse período todo de um ano e alguns dias, porque desde março eu vivo essa vida, e eu saí para umas 3, 4 sessões presenciais que aconteceram, e aí tivemos que comparecer no plenário do Senado, e saí para viajar a São Paulo e participar em rede nacional do programa Direto ao Ponto da Rede Jovem Pan. Então, o que mudou na minha vida foi isso. Acabou o sorriso, não tenho motivo para rir. Às vezes a pessoa fala: Cajuru, tudo bem? Bom dia. E aí, cara, tal. Eu, de forma calada, falo: tudo bem, bom dia. Porque como ter bom dia com mais agora de 4.000 mortes por dia no meu país? São meus irmãos. Se eu não puder amar o próximo, pelo menos prejudicá-lo eu não vou. Então, eu amo o próximo. E isso dói, né? Isso te deixa deprimido, né? A tristeza te leva à depressão. A depressão é a maior doença do mundo, né? Nos dias de hoje. A gente vê suicídio para todo lado, de A a Z, ou seja, do pobre ao rico, ou do rico ao pobre.
Eu tento no dia a dia usar a minha total atividade parlamentar, porque é minha responsabilidade, é meu dever. Trabalho sem parar, atendo o Brasil inteiro com entrevistas. Por exemplo, estou conversando com vocês aqui agora com o maior prazer. Vocês deveriam estar entrevistando os senadores da Bahia. Eu sou senador por Goiás, mas o Brasil inteiro me liga e diz que eu sou senador do Brasil, e não só de Goiás. Eu atendo com o maior prazer, porque é uma verdade. É uma obrigação minha dar satisfação do que eu faço, prestar contas do que eu faço nas minhas redes sociais diariamente. Esse é o meu principal papel, dizer no dia a dia o que eu fiz, o que eu vou fazer, ou seja, informar a minha agenda, né? Então o trabalho vai fazendo com que você pelo menos tenha algo para não pensar somente na notícia que vai ser dada à noite, no real número de mortes pelo Covid. Em resumo isso, Fernando, e ainda bem que eu tenho trabalho, ainda bem que eu gosto de trabalhar, que não é porque sou hoje um empregado público na vida pública, na política, não. É desde menino, quando comecei a trabalhar com o Datena em Ribeirão Preto. Eu começava às 5 horas da manhã e parava meia-noite. E dormia na própria rádio, na discoteca da rádio. No SBT foi assim, na Band foi assim, na Record foi assim, na ESPN foi assim, na TV Esporte Interativo foi assim, na TV Cultura foi assim. Em todos os lugares que trabalhei, na Rádio Globo foi assim, na Rádio Tatiaia foi assim, né? Companheiros da Rádio Sociedade do Esporte que me conhecem sabem como eu sou. Transmitiram Copas do Mundo comigo, amistosos da seleção brasileira, e viam como era o meu pique, o meu ritmo. Então não é por causa da política. E a política começa para mim todo dia às 5 horas da manhã e não tem hora para terminar. Ontem, por exemplo, eu fui dormir 4 horas da madrugada, com tantas entrevistas, em função do assunto do dia, o assunto da hora, que ainda que foi o assunto mais comentado no Brasil ontem, no top trend do Twitter, em primeiro lugar. Portanto, é isso que eu faço, é trabalhar, e quando você fica um pouquinho sem trabalho, quando você vai tomar banho, você fica na cabeça só pensando e pedindo a Deus que isso acabe, que isso tenha um fim. Porque pedir para o governo parece que não adianta nada, né? O governo sabia de tudo isso desde o começo. O governo não soube enfrentar a pandemia, né? E não sabendo, chegamos a esse momento triste, melancólico, que de repente vai dar a nós um susto de até realmente ter problema de saúde, ou seja, ter um susto. Eu já sofri um AVC no plenário do Senado, ali trabalhando, e um outro no caminho para a UTI do hospital. Então, eu fico preocupado porque eu sou diabético, sou hipertenso, e eu tenho pavor da notícia que está sendo espalhada, que nós poderemos chegar a meio milhão de mortos, Fernando. É um momento realmente muito, muito complicado, né? Até a gente que precisa também estar trazendo as notícias para o público, a gente tenta procurar alguma notícia que não seja tão desastrosa. A gente até acha, mas quando se fala de Covid, as notícias, infelizmente, são de mortes, tem muita coisa, vacina, a gente gostaria de estar noticiando mais vacinas, mas é uma dificuldade também no mundo todo. E eu queria aproveitar esse gancho até para a próxima pergunta. Como é que o senhor está vendo nesse ano de pandemia aí as ações dos governos, né, principalmente o federal e governos estaduais e municípios? Como é que o Brasil tem enfrentado a pandemia no ponto de vista do senhor, senador? Bom,
desde o começo, de forma independente, apontei o que deveria acontecer, baseando-me na qualificação do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que tinha um planejamento, que tinha noção até, como um profeta, de antecipar o que nós iríamos ver meses depois de sua saída do ministério, e fiquei fazendo as minhas cobranças como parlamentar. Mas, infelizmente, não sei se por ciúmes, porque o Mandetta passou a ser a figura mais importante do governo no começo da pandemia, né? Não sei se isso provocou o presidente Bolsonaro a retirá-lo, porque por competência ele não foi demitido. Ou seja, incompetência dele houve em quê? Onde ele errou? Em nada. Então, a partir dali, a gente viu o despreparo do governo no que tange a essa pandemia gravíssima, que em nenhum momento você poderia brincar com ela, e o presidente brincou, inicialmente a chamando de gripinha, né? Até por fim dizer que não tomaria vacina porque não queria virar jacaré, né? Da família dele, o deputado federal, o filho, mandou o povo brasileiro enfiar a máscara naquele lugar. Então, se você pegar e editar que eu falo sem corte, mas uma edição de todas as declarações do presidente e de gente do governo sobre a pandemia nos seus primeiros 10 meses, você fica estupefacto, né? De ficar aturdido. Depois do 10º mês, ou seja, chegando a um ano, ele começou a ouvir talvez algumas pessoas diferentemente dele e diminuiu o tom. Só que a gente achou que esse tom seria o definitivo e não foi. Ele voltou a falar bobagens, voltou a momentos de conviver em aglomerações, de não usar máscara, né? E de querer que todo mundo saia de casa, que todo mundo vá para a rua e pronto, acabou, né? Terminou desse jeito até agora. Terminou o que eu falo hoje, 9 de abril de 2021. Até hoje, até por parte do presidente, em nenhum momento. O ministro da Saúde, já mudanças várias, o novo, o Queiroga, que tomou posse essa semana, nos dá uma esperança, exatamente por ser mais sensato, por não falar bobagens, por respeitar essa praga que veio ao mundo todo, por tentar curar as feridas cometidas pelo presidente no que tange a relacionamento com outros países que já há alguns meses atrás poderiam estar nos ajudando. E dependemos agora, então, deste novo ministro da Saúde e da participação efetiva do Congresso Nacional, seja no Senado, seja na Câmara, para cobranças, né? Especialmente no novo ministro das Relações Exteriores, para que ele também tenha esse equilíbrio, né? Pela liturgia do cargo dele, saiba conviver com outros países, né?
as ofensas feitas, as declarações feitas, pedindo inclusive desculpas, e o Brasil ter pelo menos por dia, no mínimo, 1 milhão de pessoas vacinadas. O ideal seria 2 milhões por dia. Então, o que nós precisamos é a vacinação. Sem vacinação, não há solução. Além da comida no prato, porque tem milhões de brasileiros passando fome, por desemprego total, mas a primeira palavra de ordem é: sem vacinação, não há solução. Pois é, senador. A gente teve, até em cima desse assunto também, uma decisão ontem, né, do ministro Barroso no Supremo Tribunal Federal, tendo um entendimento reiterado de que a comissão parlamentar de inquérito, que inclusive o senhor também é um dos defensores, né, da CPI da pandemia, de que deva ser instalado se requisitos previstos na Constituição forem cumpridos, né? Ele determinou ontem que o Senado adote as providências necessárias para a instalação da CPI e concedeu liminar em mandado de segurança apresentado no mês passado pelo senhor e pelo também senador Alessandro Vieira. E liberou o tema, inclusive, para julgamento no colegiado, imediatamente no plenário virtual do STF. Como é que o senhor vê esta decisão e também a importância da instalação da própria CPI da pandemia? Bom, primeiro, Fernando, ouvinte da Sociedade News e de toda a Bahia e via internet mundo afora, faço questão aqui dizer que tudo é feito no plural e não no singular. O mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal foi realmente feito por mim e pelo senador Alessandro Vieira. Agora, os outros 30 senadores que assinaram o pedido da CPI da pandemia têm o mesmo valor, a mesma participação, porque concordaram. Então nós somos 32, somos um time com 32 senadores. Todos têm o mesmo valor, têm o mesmo peso, a mesma importância. Não importa se a ação partiu de um ou de dois, nesse caso o mandado, a gente sempre ouve os demais, se eles concordam, e assim a gente segue o nosso trabalho. Fizemos o dever de casa em função de ouvir do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, meses atrás, que ele não colocaria a CPI da pandemia para ser aberta em tão pouco tempo. Ele esperaria a pandemia, esperaria o Senado voltar a trabalhar de forma presencial, pois o Senado está fechado, e que não era o momento, que a prioridade agora era tratar de vacinação, que era tratar de outros assuntos relacionados ao Covid e não de apontar culpados. Portanto, ele se mostrou rigorosamente contra a CPI, mas eu sei que não é a opinião dele, é a opinião do patrão dele, do presidente Jair Bolsonaro. Tanto é que desde ontem, inclusive agora pela manhã, o presidente não para de atacar o ministro Barroso. Ataques até desrespeitosos ao ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo simples fato dele ter visto o nosso mandado de segurança feito com embasamento, com motivações, com razões, e daí ele ter autorizado, deferido esse mandado para que a CPI da saúde, a CPI da pandemia ou a CPI da Covid, escolham a maneira de chamá-la, comece a trabalhar o mais rápido possível. Não tem para nós cabimento o argumento usado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na sua entrevista coletiva de ontem, onde estava irritadíssimo, porque sabia que o seu patrão, o presidente Bolsonaro, porque quem não quer CPI não quer por quê, Fernando? Porque tem medo dela, tem medo de algo ocorrer
e prejudicar o governo. Ou seja, em resumo, no português claro, tem medo de alguém do governo estar nela de corpo inteiro, correto? De ser investigado com provas, porque será uma CPI sem revanchismo, uma CPI independente, que é claro, a prioridade é investigar o que aconteceu nesse período todo, desde o começo da pandemia. Daí ela deveria ter começado antes da CPI, mas mesmo assim o momento agora é o ideal, não pode passar de agora, né, para ser suficientemente fundamental para os membros que formarão a CPI da pandemia terem elementos, pessoas que serão ouvidas, investigadas, documentações que teremos que procurar, que teremos que trazer de volta à tona, que são anteriores, que são de meses atrás. Então todo esse trabalho vai ser feito e o presidente, para não esquecer o que falei no meio da resposta, usou o argumento, para mim, mais infeliz possível, que por causa da pandemia, o Senado fechado, não é hora de fazer CPI, não é a hora certa. Quando fala que não é a hora certa, é porque não quer que ela não tenha em nenhuma hora. Exatamente como fazia o ex-presidente Davi Alcolumbre. Ele respondia sobre a CPI da toga e o pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes, a mim, ao vivo no plenário, ele respondia: senador, oportunamente vamos discutir esse assunto. Ele usou a palavra oportunamente 5 vezes. Até e disse: já entendi, presidente. Não é oportunamente, é oportunisticamente. E ele engavetou e pronto, acabou. Então agora não tem como engavetar. Mesmo irritado, o presidente Rodrigo Pacheco disse que vai leia para se cumprir, como dizia Ulisses Guimarães, sobre decisões da Justiça, e é uma decisão monocrática, mas é de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente garantiu que vai cumprir, vai ler terça-feira na sessão do Senado o requerimento e vai ler as palavras do ministro Barroso usadas para a aceitação do mandado de segurança feito por mim e pelo senador Alessandro Vieira. E a partir daí vamos ver o mais rápido possível o início do trabalho, a escolha dos senadores titulares e suplentes na formação dessa CPI. E, para concluir, ela pode começar a trabalhar por quê? Por um único motivo. Se o Senado tem sessão todo dia de forma remota, por que a CPI também não pode trabalhar uma vez por semana? Até porque toda CPI, pelo regimento interno do Senado, só pode fazer uma reunião por semana. Por que ela não pode fazer essa reunião semanal via remota? Ou seja, de forma digital. Nós já temos todo dia de forma digital a comissão do Covid trabalhando. O presidente permitiu, ele não usou para a comissão do Covid em nenhum momento a palavra presencial. Então a comissão do Covid tinha que ser presencial também. Se ela não está sendo, a CPI também então pode ser da mesma forma feita remotamente. E é isso que tem que acontecer, Fernando. Penso eu assim, não sei se o enorme público concorda. Bom, estamos conversando com o senador pelo Cidadania de Goiás, Jorge Cajuru.
O senhor falava no começo da entrevista, antes de ser político, é um colega nosso da imprensa, né, como jornalista esportivo, radialista, enfim, e sempre foi muito admirado por ter opinião forte e extremamente sincera. A gente, buscando um pouco, né, da história do senhor na política, vê que o senhor foi um sucesso de votação em 2016, eleito vereador de Goiânia, exerceu esse cargo entre 2017 e 2019, agora exerce o cargo de senador da República. Já é possível dizer, senador, o que mais te surpreendeu negativamente e positivamente na política? Fernando, isso é como falar de assunto pessoal, né? Isso é como falar de sexo, né? É muito complicado. Os 2 anos, só te corrigindo aí, me permita, como vereador, foram 2017 e 2018. 2019 eu já comecei a trabalhar como senador. Sim, sim. Fui o vereador mais votado da história de Goiás, com quase 38 mil votos, e proporcionalmente o mais votado do Brasil, ao lado do ex-senador Suplicy, vereador de São Paulo. Essa votação foi importante para ganhar uma responsabilidade maior e corresponder a ela que eu falo, votação, e também a gratidão à população de Goiânia, cidade que vivi por 20 anos dos 60 que tenho, onde fui casado por 10 anos, onde tive equipe esportiva e uma emissora de rádio. Então é um tempo que justifica o porquê do carinho de muita gente por mim no estado de Goiás e a minha gratidão eterna pelo estado. Senador, quase 1.600.000 votos, uma campanha considerada a mais pobre da história da política brasileira, né? Pouco mais de R$100.000 gastos. Graças a Deus não usei fundo eleitoral, não usei dinheiro público, como a maioria absoluta dos parlamentares, dos políticos, ou para não dizer maioria massacrante, usa o dinheiro do fundo eleitoral para se eleger, e eu não usei nenhum centavo. Faço questão de propagar isto não para me mostrar melhor do que os outros, para exemplificar que isso poderia acontecer com mais candidatos que entram na vida pública. Você pode ser eleito sem o dinheiro do fundo eleitoral, que é um abuso, para não dizer um crime. Os milhões gastos ou bilhões gastos. Bom, a gente teve um probleminha na conexão aqui, na ligação com o senador Jorge Cajuru, mas já restabelecendo, né, o contato aqui com o senador. São 12 horas e 33 minutos em Feira de Santana, meio-dia.